Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Hoje eu vou compartilhar aqui com vocês, irmãos, algo muito sério, algo muito importante que diz respeito à grande tribulação descrito na Bíblia Sagrada. Irmãos, e um conhecido pastor afirma que já começou esse período. Meu amigo, fica aqui até o final e eu tenho certeza, irmãos, que você vai se surpreender com o que o pastor vai falar. Amados irmãos, Jesus avisou que a grande tribulação será um período de tanto sofrimento, irmão, tão grande, como nunca foi visto desde o começo do mundo. Ele ainda disse que se esses dias atribulados não fossem abreviados, infelizmente ninguém ia escapar. Queridos, mas ele também afirmou que por causa dos escolhidos, os dias de grande tribulação seriam e serão abreviados. Irmãos, daí podemos entender que a grande tribulação será muito intensa, irmãos, mas também será relativamente curta, né? Queridos, olha só, o apóstolo Paulo, ele escreveu, irmãos, que a grande tribulação será um período de grande apostasia. O mesmo disse também foi o apóstolo Pedro. Ele afirmou que os dias que antecederão a segunda vinda de Cristo serão marcados por pessoas descrentes, pessoas, irmãos, que neste momento nós podemos observar, pessoas que zombam da palavra de Deus. Esse tipo de comportamento sempre existiu, irmãos, mas nesses últimos dias tem se intensificado num período a qual estamos vivendo. Irmãos, nós podemos observar que algo característico da grande tribulação que a Bíblia nos fala será o aparecimento do anticristo escatológico. Nós sabemos que muitos anticristos já surgiram ao longo da história. Irmãos, para você ter uma ideia, no primeiro século, os cristãos reconheceram o Império Romano como um sistema anticristo, do anticristo. Esse império era violento e opressor. E esse império era liderado por imperadores, irmãos, que intitulavam-se deuses. Ah, irmãos, mas nesta grande tribulação ao qual nós estamos tratando aqui neste vídeo, haverá um sistema ainda muito pior. Esse sistema maligno será conduzido pelo anticristo final que a Bíblia nos descreve, o pior de todos eles. E ele é chamado do homem do pecado, filho da perdição e abominável da desolação. Meus irmãos, o pastor Marcelo de Carvalho, em uma de suas lives, ele afirmou que no último dia 13 de agosto agora de 2023, deu-se início à grande tribulação. E realmente, irmão, foi firmado um acordo de paz ali no Oriente Médio. Meu amigo, preste muita atenção nas palavras do pastor. E eu quero dizer que eu particularmente admiro muito o trabalho do pastor Marcelo de Carvalho. E eu peço que você acompanhe um trecho da live do pastor, onde ele fala sobre o início da grande tribulação. E se você quiser também acompanhar a live que ele fez, eu vou deixar aqui o link do vídeo na descrição, tá bom, irmãos? Aí você pode ir lá e assistir também. Observe só o que o pastor falou, irmãos. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria, ou falaria e não o confirmaria? Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Começamos hoje a live do fim. Hoje, dia 13 de agosto de 2023, começa a 70ª semana de que falou o profeta Daniel em Daniel 9, capítulo 9, verso 27. E ele quem? O anticristo firmará uma aliança com muitos por uma semana. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana.
E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Hoje começa o fim do fim dos tempos. Hoje começa o período conhecido na Bíblia como os últimos 7 anos. Você só vai entender isso se você ficar nessa live até o fim. Se você assistir um pedacinho ou até a metade e não assistir até o fim, você não vai sair com essa certeza no teu coração. Então, por favor, feche o bate-papo, deixa o like. É muito importante que você faça isso agora para que essa mensagem seja propagada ao maior número de pessoas. Amém? Para que a gente possa propagar essa mensagem do fim a todos, tá certo? Quero cumprimentar todos os irmãos. Eu vou começar porque eu tenho muita coisa a tratar. Você que está chegando pelo meio do caminho, né? Volte do início e assista do começo, tá certo? Desculpa a minha voz, eu estou um pouquinho rouco, tá, gente? Se eu der umas tossidas, vocês me perdoem, né? Minha garganta não está muito boa. Mas Deus vai dar graça. Presta atenção, crente. Hoje, dia 13 de agosto de 2023, começa o período que Daniel falou no capítulo 9, verso 27. A última semana de Daniel. Tá certo? Você que acompanhou as minhas últimas 3 lives sabe do que eu estou falando. Você que não acompanhou, você tem que, depois dessa live, assistir todas as últimas 3 lives. Hoje, dia 13 de agosto, você tem que assistir a dia 6 de agosto, uma outra que foi feita o dia de semana, da semana anterior, e uma que foi feita no dia 30 de agosto. Pois bem, eu quero justamente mostrar para você, de início, o que foi profetizado dias atrás. Você veja aí é o site, né? É o site do canal. Você vê aí 4 lives. Essa última aqui é a que nós estamos fazendo agora, certo? Vamos botar aqui para você ver melhor. Essa está acontecendo, né? Tem aqui a de 2024, que é a anterior. Tem a outra que faz 10 dias. E tem a outra que faz 13 dias. Então eu vou abrir essa live aqui. É muito importante que você escute o que eu falo nessa live. E logo na sequência eu vou avançar sobre o cumprimento dessa profecia. Tá certo? Então, por favor, vou botar aí na sua tela. Preste atenção. Essa live, para você entender, foi feita 13 dias atrás. Eu estou botando o cursor ali para aparecer para você aqui embaixo. Dia 30 de julho de 2023, certo? Então eu vou botar um trecho dela rápido, preciso que você assista, certo? E depois nós vamos avançar, amém? Vamos lá. Eu vi 2 datas, eu já vou explicar para você o que possivelmente é a segunda, certo? Possivelmente não, o Senhor me mostrou que é. Essa primeira, de 13 de agosto, eu não sei lhe dizer se isso vai ser nos bastidores ou se isso vai ser publicamente. Não sei se eles vão anunciar isso no final de agosto, em setembro, em outubro, o ano que vem, e se isso internamente. Fazer uma pausa aí para deixar bem claro. Eu disse naquela live que não sabia se eles iriam anunciar agora ou se iriam anunciar posteriormente, certo? Vai ouvindo aí. Nos bastidores vai ser assinado dia 13 de agosto, né? Vai ser fechado, vai ser concordado, ou se publicamente já no dia 13 de agosto. O Senhor me mostrou 2 datas, 13 de agosto e 22 de agosto. Aí agora eu quero falar algo para você. O Senhor me mostrou depois disso um mundo que você não pode imaginar. Um mundo que você não pode imaginar. Mas, pastor, me explica uma coisa. Se esse acordo vier a acontecer dia 13 ou depois, não importa, porque ninguém vai saber realmente o que aconteceu nos bastidores, se ele foi fechado dia 13 ou não, ou se foi público dia 13. Mas se esse acordo for anunciado, o Senhor quer dizer com isso que nós estamos hoje dia 30? Que nós estamos amanhã dia 31
Então nós estamos a 14 dias do início da grande tribulação. É isso aí que você está ouvindo. Mas, pastor, eu não entendo. Você não disse que nós seríamos arrebatados antes da grande tribulação? Que a igreja vai passar intempéries, dificuldades, perseguições, o mundo vai virar um caos, mas nós seríamos arrebatados antes da grande tribulação? Sim. Então me explica, não entendi nada. Vou te explicar. Os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, tecnicamente falando, teologicamente falando, é assim que eu entendo, são chamados princípio de dores, certo? As pessoas entendem, a igreja especialmente entende que acha que o evangelho foi escrito para ela, mas não foi escrito para ela, Mateus 24. Eles entendem que o princípio das dores é as coisas que vão acontecer antes do arrebatamento e antes da grande tribulação. Tecnicamente não é assim. A última semana de Daniel, que ele fala lá em Daniel 9:27, a última semana de 7 anos tem 7 anos, onde na metade da semana, depois de 3 anos e meio, o anticristo vai romper esse acordo e vai perseguir o povo judeu. Mas nesses 3 anos e meio, primeiros, vamos colocar assim, da grande tribulação, ela não é chamada de grande tribulação. A grande tribulação é na segunda metade desse tempo, ou seja, nos 3 anos e meio finais. Por isso, esses 3 anos e meio iniciais são chamados pela Bíblia de princípio das dores. Então, quando eu digo para você que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação, é antes do fim, do caos estabelecido nos 3 anos e meio finais, certo? Pois bem, aí, respondendo novamente o que eu estava falando, eu quero dizer para você o seguinte: quando o Senhor mostrou que nós estávamos iniciando, a partir de 13 de agosto, a grande tribulação. Eu confesso para você que eu jamais pensei que seria tão rápido. Jamais pensei que seria tão às portas. Eu jamais pensei que pudesse ser ali, ao virar da esquina. Eu te respeito e dou total liberdade para você não acreditar no que eu estou te falando. Mas os eventos que você vai ver depois desse dia, especialmente a partir do ano que vem, vão te mostrar que uma chave foi virada. Então, quando o Senhor me mostrou essa data, eu anunciava o início da grande tribulação. Entenda bem o começo desse período de 7 anos. Depois o Senhor mostrou a mim 22 de agosto. E eu pensei, meu Deus, o que vai acontecer dia 22 de agosto? Mais um trecho aqui da live importante para você ouvir. Então, o que eu estou passando para você é o seguinte, para você entender o que eu estou passando. O Senhor me mostrou 2 datas. 2 datas que mudariam o mundo para sempre. A primeira data, 13 de agosto de 2023. A segunda data, 22 de agosto de 2023. Repito, quando o Senhor me passou, eu não sabia de nada. De nada, eu fiquei boiando o que vai acontecer nessas datas. Nessa madrugada, o Senhor me mostrou que eu anunciava o início da grande tribulação e anunciava uma mudança e uma ruptura econômica mundial. Amém? Foi isso que eu vi. Foi forte o que eu vi. E o que vem depois disso, não queira saber. Não queira saber. Você vai escutar de muitos pastores dizendo o seguinte: não, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Não, a grande tribulação é só quando o anticristo assina o acordo de paz. O acordo já está sendo feito. Daniel 9:27. Ele firmará uma firme aliança com muitos Emirados, Bahrein, Sudão, Marrocos, Arábia Saudita, a maior, a mais poderosa. Acabou.
Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Nem eu imaginava que pudesse estar tão perto. Nem eu imaginava. Mas eu não imaginava também o que vem depois disso. O que vem depois disso, você não faz ideia. Eu vou parar por aqui e agora preciso fazer alguns esclarecimentos primeiro para você entender por onde que nós vamos caminhar nessa live. Essa live será mais uma aula para você grátis sobre escatologia, tecnicamente falando, e sobre a poderosa revelação do Senhor Jesus. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, diz o texto de Daniel 9:27. Quando é que não começa a grande tribulação? Falei isso nas lives passadas. O arrebatamento aconteceu, começa a grande tribulação? Não, não começa. Daniel diz 9:27, que a grande tribulação começa quando ele firmar a aliança com muitos. É nesse ponto. Então a igreja há muito tempo pensou que se acontece o arrebatamento e depois vem a grande tribulação. Não, está errado, o texto não diz isso. Quando é que a grande tribulação não começa? Ela não começa com o aparecimento do anticristo. E quando eu souber quem é o anticristo, então começa a grande tribulação. Não. Daniel 9:27 diz quando começa a grande tribulação. Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, que são 7 anos, lá em Levítico 25 do Antigo Testamento. Certo? Então preste atenção. Quando é que a grande tribulação não começa? Ela não começa com a exteriorização, com a publicização desse acordo. Se a Bíblia diz que ele vai fazer uma aliança com muitos por uma semana, então o que a Bíblia não diz? A Bíblia não diz assim, e ele divulgará uma aliança com muitos. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz, eu falei isso em lives passadas, a Bíblia não diz. E ele fará uma coletiva de imprensa para anunciar o acordo com muitos. Não, a Bíblia não diz isso. Então o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, ele firmará uma aliança com muitos. Já expliquei em lives passadas que o momento do acordo é o início da grande tribulação. Não é a coletiva de imprensa, não é quando eles fazem o cerimonial para mostrar para o público, é igual um casamento. Primeiro você pede a noiva, você janta com a noiva, você vai no cartório e só depois você faz a festa para todo o público, certo? Igual você fechar um contrato. Você vai lá, faz as tratativas, faz as negociações, acerta tudo e só depois você vai lá no cartório fazer um documento chamado escritura pública. Pública porque é para os outros, é para ter efeito contra terceiros, até juridicamente falando. Mas o acordo entre você e aquela outra pessoa que você fez já ocorreu. Então veja o que diz Daniel 9:27. Ele firmará uma aliança com muitos. A Bíblia não diz, ele divulgará uma aliança com muitos, diz ele firmará. Então, para nós sabermos quando vai acontecer a grande tribulação, nós temos que saber o tempo, a época que esse acordo foi firmado, certo? E nessa live do dia 30, ou melhor, 13 dias atrás, foi no dia 30 de julho, eu disse que o Senhor me mostrou duas datas, 13 de agosto e 22 de agosto de 2023. 13 de agosto eu anunciava o início da grande tribulação. O Senhor me mostrou isso 3 vezes. O Senhor me confirmou isso 3 vezes. Depois o Senhor me mostrou dia 22 de agosto. Quando o Senhor me mostrou, semanas atrás, eu não sabia nada sobre
notícias internacionais, acontecimentos em Israel e muito menos o que ia acontecer dia 13 e dia 22. Eu não tinha ideia, só depois com o passar do tempo é que eu fui descobrir que estavam mexendo no Oriente Médio, que é o palco, que é o centro da Bíblia. A Bíblia começa em Abraão e termina em Abraão. Começa em Isaac e Ismael e termina em Isaac e Ismael, lá no Armagedon, tá certo? Então presta atenção. Tem gente perguntando se o acordo foi firmado e tem gente que disse que pastor disse que não ia acontecer nada. Pois bem, vamos aguardar essa live. Acho que falaram cedo demais. Quero falar algo para você. Tem pessoas que estão enciumadas, tem pessoas que estão com dor de cotovelo, tá certo? Mas o Senhor vai mostrar nessa live. Então, você entendeu. Naquela live que eu fiz no dia 30 de julho, inclusive eu disse o seguinte, presta bem atenção. Eu disse para muitas pessoas, em várias oportunidades da live, que possivelmente até eles não iriam fazer o anúncio público, mas que o acordo seria fechado, que é o requisito do cumprimento de Daniel 9, 27. Ele firmará uma aliança com muitos. O texto não diz, ele divulgará. Você não precisa da coletiva de imprensa, você só precisa saber que houve o acordo. E eu vou te mostrar nessa live que houve o acordo do anticristo. Fica aí. Presta atenção. Eu recebi um vídeo de uma pessoa também, né? Não vou citar o nome, de um pastor que disse que era necessário alguns requisitos para ser o acordo de paz. O primeiro requisito é que tinha que ter o anúncio da construção do terceiro templo. Negativo. Grande incoerência bíblica na minha visão. Por quê? O texto de Daniel 9, 27 da Grande Tribulação não diz que tem que haver a construção do terceiro templo no momento do acordo. Eu vou ler o texto para você entender, para não restar dúvidas. Presta atenção nisso, tá? É muito importante que você veja aqui comigo. Ó, texto de Daniel 9, 27. Presta atenção, tá aí na sua tela, aqui, ó, no último verso. O anjo Gabriel passa toda a visão, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo? Jerusalém. Aliás, o povo judeu. E sobre a tua santa cidade. Que cidade? Jerusalém. Para cessar a transgressão, Daniel, para acabar com os pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia. Ele está dizendo, ó, para acabar com tudo, até o Armagedon, 70 semanas sobre o teu povo. 69 já se cumpriram, Daniel. Agora, né? Daniel no seu tempo não tinha se cumprido a 69. 62, ou seja, 7 semanas mais 62 até a vinda do Messias. Isso aconteceu no domingo de Ramos, 6 de abril, certo? Domingo de Ramos. E depois vai passar a era da igreja e na última semana de Daniel, 7 anos, será o período chamado tribulação, ou grande tribulação. Pois bem, e o que diz sobre a grande tribulação? Daniel 9, 27. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Que sacrifício é esse? Sacrifício que é feito no templo, em Jerusalém. Pois é, pastor, mas se diz que o anticristo vai se assentar no templo e vai lá exigir adoração, sentar como Deus, querendo parecer Deus como o apóstolo Paulo ensinou. No momento do acordo, precisa divulgar que vão reconstruir o terceiro templo? Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Então eu vi esse vídeo totalmente, na minha visão, equivocado teologicamente, porque a Bíblia não diz que tem que haver o anúncio. Tem 3 anos e meio a partir do acordo para reconstruir o templo, certo? Os judeus já disseram que em até 6 meses eles reconstroem o templo. Em menos de 6 meses, o Instituto do Templo, vários organismos judaicos já falaram isso exaustivamente, que em menos de 6 meses, uns já falaram 4 meses que eles reconstroem o templo. Então, o acordo, o único requisito para o início dos 7 anos é, decore isso, ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Não diz, ele firmará uma aliança com muitos por uma semana e deverá ser divulgado o anúncio da reconstrução do terceiro templo. Não, a Bíblia não diz isso. Portanto,
equivocada essa fala que eu vi que me enviaram. Segundo ponto, disseram que no acordo da 70ª semana tem que haver ali estabelecido a união das religiões. Incoerência bíblica também. Por quê? Porque a Bíblia não fala absolutamente nada disso a respeito da união das religiões, de forma nenhuma, em texto nenhum. Quando você olha para a Bíblia, você vê que todo o cenário se concentra no Oriente Médio. Todo o curso da história se segue por Ismael e por Isaac. A descendência eterna, né, de Abraão, que o Senhor Jesus, que Deus prometeu a Abraão, a tua descendência será como a areia do mar, e fala as características, inclusive, do povo descendente de Ismael, o povo árabe, certo? E a Bíblia fala que eles viveriam em conflito até o fim da história. Portanto, a Bíblia não fala absolutamente nada que para começar o acordo do anticristo tem que ser estabelecida a união das religiões. Não fala Daniel 9:27. Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Pois bem, também foi dito nesse vídeo que eu recebi que não pode ser o acordo do anticristo, né? Porque não tem o anúncio do terceiro templo, porque não tem a união das religiões e porque tem que ser estabelecido o tempo de 7 anos. Veja bem, mais um erro teológico flagrante na minha visão pelo seguinte motivo. A Bíblia não diz ele divulgará uma aliança com muitos por uma semana. A Bíblia diz, ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Então, para acontecer o acordo do anticristo, eles não precisam pegar a trombeta e dizer, firmamos um acordo com muitos por uma semana, por 7 anos. Não, eles só precisam firmar por 7 anos. Você saber que é por 7 anos não tem nenhuma relevância do ponto de vista bíblico e profético, de acordo com Daniel 9:27. Daniel 9:27 diz, ele firmará, só diz que ele firma a aliança e que é por uma semana. Ele não diz que ele divulga a aliança que é por uma semana. Então, 3 motivos pelos quais essa afirmação, eu não vou citar nome, não tem nenhuma necessidade, mas só para você saber, né, que 3 motivos pelos quais foi dito que esse acordo não poderia ser o acordo do anticristo, mas 3 motivos equivocados teologicamente falando. Beleza? Beleza. Estão falando aqui que falaram que o acordo, né? Isso aí tudo eu vou falar, tá? Vamos lá. Na live do dia 30 de junho, ou melhor, de julho, 13 dias, 14 dias, né? Antes de hoje, início da 70ª semana, eu havia dito exaustivamente o quê? Que o Senhor havia me mostrado o início da grande tribulação. Mas para que realmente ocorra a grande tribulação, tem que haver o acordo. Aí tem meia dúzia de pessoas aí que gostaram de divulgar aos 4 ventos que não aconteceria nada em agosto, que não aconteceria nada nesse tempo, que inclusive foi mostrado matérias aí que a Arábia Saudita não ia aceitar absolutamente nada, que isso é uma coisa futura e assim por diante, certo? Pois bem, equivocados. E agora eu vou começar a provar isso para você, tá certo? Vamos lá. Antes, eu quero te mostrar uma coisa. Esta matéria aqui, ó, Príncipe saudita afirma que não está pronto para acordo de paz com Israel. Essa matéria aqui é velha. Tá certo? Então, divulgaram essa matéria, divulgaram outras matérias em videozinhos curtos, para quê? Para tentar de alguma maneira, né, dizer, ó, ele errou. E outro esclarecimento muito importante. Nas lives passadas foi dito exaustivamente que não estava se marcando a data do arrebatamento. A única proibição da Bíblia sobre marcar data é do arrebatamento. Daquele dia e hora ninguém sabe. Agora, a 70ª, tanto é que Daniel recebe a visão do anjo Gabriel, e todas as 69 semanas de anos, a escatologia há muito tempo já convencionou que se cumpriu em 6 de abril, quando Jesus entra em Jerusalém e ele é clamado como Messias, conhecido historicamente como Domingo de Ramos. E eu mostrei
dezenas de profecias que a Bíblia data. Quando ela dá o ponto de partida, dá o tempo de cumprimento e dá o tempo final, ela datou um evento. E alguns disseram, não se pode datar profecia, porque a Bíblia não data nada. Nas lives anteriores, eu só mostrei biblicamente porque a Bíblia dá tantas profecias com datas. Então é possível sabermos o início da grande tribulação. Não é possível, a única proibição, vou repetir, que não se pode aferir data é do arrebatamento. Mas a grande tribulação ela é datada da mesma maneira, a última semana de Daniel, que as outras 69 foram datadas. Se você olhar o texto de Daniel, você vai ler aqui o seguinte, presta atenção, eu vou botar na sua tela novamente, tá certo? Aqui, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias Daniel, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então o anjo Gabriel está dizendo, Daniel, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, Daniel, até o Messias, até Jesus, vai haver 7 semanas e 62 semanas. Daniel, haverá 7 semanas e 62 semanas desde a ordem do rei Artaxerxes para reconstruir Jerusalém. Então, dá o ponto de partida, o decreto, dá o tempo, 69 semanas de ano, 69 vezes 7, né? E 490 anos até a chegada do Messias. Então veja que a Bíblia inteira tem muitos, já citei em lives passadas, faz profecias com datas. Se eu digo, daqui a 10 semanas vai acontecer um evento. Só você marcar o dia de hoje, ver daqui a 10 semanas e ver que aconteceu o evento. Eu datei uma profecia. E a Bíblia faz isso de Gênesis ao Apocalipse, mas disseram por aí que a Bíblia não dá profecia com datas. Pois bem, então agora eu quero te explicar sobre a última semana de Daniel. Aí fala das 69 semanas que já se cumpriram e fala da última semana de Daniel. E agora então eu quero te mostrar a profecia sendo cumprida. Amém? Vamos lá. Para eu te mostrar o cumprimento dessa profecia, eu tenho que primeiro te mostrar que Israel, desde 2020, começou o processo para o cumprimento da profecia. Os acordos de Abraão, na época do ex-presidente dos Estados Unidos, chamado Donald Trump, certo? O que ele fez? Ele firmou acordos de paz no Oriente Médio com Israel e seus vizinhos árabes. Os únicos acordos, como eu já falei, eram com Jordânia e Egito muito tempo atrás, e Israel jamais tinha firmado acordos de normalização com vizinhos árabes. Então aconteceram 4 acordos. Estados Unidos intermediou todos eles. O primeiro, Israel com Emirados Árabes Unidos, depois Israel com Bahrein, depois Israel com Marrocos e Israel com Sudão. O primeiro acordo foi Israel com Emirados Árabes Unidos. Presta atenção que é uma aula hoje para você. Israel com Emirados Árabes Unidos. Pois bem, agora você deve se perguntar, eles fizeram uma coletiva de imprensa, bem depois e tudo mais, e anunciaram. Só que como é que de fato aconteceu esse acordo? Como é que esse acordo foi firmado? Quando é que aconteceu esse acordo? Em agosto de 2020, em 13 de agosto de 2020, exatamente 3 anos atrás, nessa mesma data, presta atenção, 13 de agosto de 2020, tá bom? Presta atenção. Antes de ser feito o anúncio público, o acordo foi firmado. Eu vou provar para você. Eu vou mostrar para você agora uma matéria do The Jerusalem Post, certo? Um dos veículos de comunicação israelenses mais respeitados, né, nessa questão no Oriente Médio. Veja que nós estamos no site do The Jerusalem Post. Eu vou botar aqui em português para você entender. Acordos de Abraão. Presta atenção no Oriente Médio. Agora eu vou ler rapidinho essa matéria. Essa matéria é de 13 de agosto de 2020. Eu estou falando sobre os acordos entre Israel e Emirados Árabes Unidos. O primeiro acordo. Vou ler para você. Em 13 de agosto de 2020, o então conselheiro sênior da Embaixada dos Estados Unidos em Israel está falando da rotina do acordo. Presta atenção. Ariel Livingston acordou em Washington mais cedo do que o normal, tendo problemas para dormir porque estava muito animado. Ele chegou à Casa Branca por volta das 7 horas da manhã, o mais cedo que ele teria permissão para entrar. Naquele dia, caminhar até a ala oeste da Casa Branca foi uma sensação arrepiante, de que ele estava tendo o privilégio de ir trabalhar
para uma experiência significativa. Preste atenção, está falando os bastidores do acordo. Agora vamos para frente um pouquinho na matéria. Se você quiser conferir a autenticidade dessa matéria, essa matéria de hoje, publicada no dia 13 de agosto de 2023, Acordos de Abraão. Vamos lá. Vamos ver para frente nessa matéria. Essa matéria diz o seguinte: como é que aconteceu o acordo? Tá aí, ó, nessa parte. Foi uma teleconferência, sem nenhuma tela. Então eles fizeram uma chamada telefônica. Quem fez essa chamada telefônica? Veja, não havia roteiro. Todos eles apenas conversaram e queriam se submeter uns aos outros, o que não é um curso de ação natural para nenhum chefe de Estado, lembrou Livingston. Então, quando o presidente desligou o telefone, que presidente? O Trump, na época. Foi um momento em que pareceu que o tempo parou. Então está falando, presta atenção, que o acordo aconteceu assim, uma ligação telefônica entre o presidente dos Estados Unidos e a autoridade de Emirados Árabes Unidos. Então, quando o presidente desligou o telefone, foi um momento que pareceu que o tempo parou. O então secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, o nome dele ali, que não é um cara muito emotivo, pulou da sua cadeira para liderar a sala para uma ovação de pé, sem nenhuma câmera ali. A ovação sem nenhuma câmera ali, preste atenção nessa expressão. Matéria de hoje de Jerusalém Post. A ovação de pé foi para o presidente, mas ainda mais por causa que teve mais sucesso do que qualquer um dos envolvidos esperava. Foi genuíno, não ensaiado. Foi muito legal ver as pessoas realmente empolgadas com o resultado e não apenas com os elogios. Tinha uma autenticidade tremenda, disse Livingston. Presta atenção agora. Depois a imprensa chegou e eles fizeram um anúncio. Então o embaixador aí vai falando. Então veja como é que aconteceu o primeiro acordo de Abraão entre Israel e os Emirados Árabes Unidos. O presidente de Israel, aliás, o presidente dos Estados Unidos, que intermediava o acordo junto com seu genro, pega o telefone, não havia tela, simplesmente por ligação, liga para a autoridade dos Emirados Árabes Unidos, eles conversam, eles selam o acordo, todos levantam, aplaudem, ovacionam de pé o presidente. Matéria do The Jerusalem Post. Preste atenção, isso aconteceu quando, pastor? 13 de agosto de 2020. Certo? Primeiro acordo. Mas não é esse, pastor. Calma que eu vou chegar lá. Tá certo? Então veja que primeiro acontece o acordo. Depois eles vão para o público. Mais uma matéria do The Jerusalem Post que eu preciso te mostrar antes. Os acordos de Abraão podem ser o precursor de Israel e Saudita. Mas calma aí, vamos ler um trecho dessa matéria aqui. Presta atenção. Matéria também de hoje, 13 de agosto de 2023. Olha só o que diz a matéria. Presta atenção aqui. Quero ler um trecho aqui específico para você, tá? Só um minutinho, tá falando dos bastidores, eu vou ler aqui, ó. Isso foi seguido pelo anúncio cerca de 4 semanas depois de um acordo, tal. Aí diz assim, ó, esse telefonema sinalizou uma mudança radical no Oriente Médio, ao desvincular o relacionamento de Israel com o mundo árabe do progresso na via palestina. Também validou o que Netanyahu vinha dizendo há anos, mas que o mais famoso ex-secretário dos Estados Unidos, John Kerry, disseram ser impossível: a normalização com os países árabes, mesmo sem um acordo de paz abrangente com os palestinos. Embora como parte do acordo Israel tenha concordado em não anexar grandes áreas, os acordos de Abraão representavam uma abordagem de paz por paz, que não exigia concessões territoriais israelenses. Veja o que diz o texto. Esse telefonema sinalizou uma mudança radical no Oriente Médio. Então eu estou te provando que o primeiro acordo entre Israel e Emirados Árabes Unidos aconteceu com um telefonema do presidente dos Estados Unidos e a autoridade dos Emirados Árabes Unidos. Perfeito? Então veja, aconteceu no plano fático.
no plano dos fatos. Imprensa coletiva é outra coisa. Calma que eu vou chegar no que você tanto espera, tá certo? Pois é. Eu havia dito exaustivamente para você o seguinte, que a partir de 13 de agosto, o Senhor de 2023, o Senhor mostrou o início da grande tribulação. Se o Senhor mostrou o início da grande tribulação, tem que ter havido o cumprimento de Daniel 9:27, Bíblia, correto? Qual é o cumprimento de Daniel 9:27? Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Começou em 2020 com um telefonema, Israel e Emirados Árabes Unidos, primeiro acordo. Depois Bahrein, segundo acordo. Depois Sudão. Depois Marrocos. E a expectativa é haver um acordo entre Israel e Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita representa o mundo árabe, é a força do mundo árabe, é o gigante do mundo árabe, é onde você vai encontrar lá o centro religioso do mundo árabe. Então, se Israel normaliza com a Arábia Saudita, se Israel concorda com a Arábia Saudita, se a Arábia Saudita concorda com Israel através dos Estados Unidos, você tem o acordo feito. O anúncio para a imprensa, a divulgação para a imprensa é outra coisa. Ele firmará uma aliança com muitos. Vamos ver se isso aconteceu? Vamos ver se isso aconteceu. Quero mostrar uma matéria para você agora. Está aí na sua tela. A Arábia Saudita aceita termos dos Estados Unidos para normalizar relação com Israel. Fake news? Não. Matéria do Globo. Valor Econômico é o site. Os Estados Unidos e a Arábia Saudita chegaram a um acordo sobre os termos gerais de um tratado para normalizar as relações deles com Israel, que envolve garantias de segurança e ajuda em questões nucleares civis, segundo fontes do governo americano. Então, você está lendo aí matéria do Globo, Valor Econômico. Quem é que está intermediando o acordo? Quem está intermediando o acordo são os Estados Unidos da América, certo? São os Estados Unidos da América quem estão intermediando esse acordo, certo? Eu já vou mostrar muito mais coisas para você. Fique aí, tá certo? Então, você consegue perceber o seguinte, que se os Estados Unidos colocam para Israel as condições, colocam para a Arábia Saudita as condições, e a Arábia Saudita diz para os Estados Unidos, ok, nós aceitamos, matéria do Valor Econômico, site do Globo, Arábia Saudita, essa matéria na verdade ela vem de um veículo de comunicação americano muito respeitado que eu já vou mostrar para você. A Arábia Saudita aceita termos dos Estados Unidos para normalizar relação com Israel. Então veja só, os Estados Unidos e a Arábia Saudita chegaram a um acordo sobre termos gerais de um tratado para normalizar as relações com Israel. Portanto, eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que está cumprida a profecia, porque Deus fala e Deus cumpre. Calma aí, senta na cadeira, vou te mostrar mais coisas, beleza? Vamos lá, mais uma matéria aqui para você. Notícias de Israel, acordo americano-saudita abre caminho. Vamos melhorar aqui, vamos ver se melhora aqui para você. Aqui, ó. Acordo americano-saudita abre caminho para tratado de paz entre Israel e Arábia Saudita. Na verdade, o acordo já aconteceu, certo? Houve o acordo americano. O Wall Street Journal não é um jornaleco de fundo de quintal, vou mostrar, leia a legenda aqui do lado comigo. O The Wall Street Journal divulgou minutos atrás que os Estados Unidos e a Arábia Saudita alcançaram
contornos gerais de um acordo entre os países que incluirá tratado de paz histórico entre o Estado de Israel e a Arábia Saudita. Segundo o artigo, Israel terá de fazer concessões aos palestinos e os Estados Unidos darão garantias de segurança aos sauditas, incluindo a permissão de um programa nuclear civil. Fontes do governo expressaram um otimismo cauteloso de que nos próximos meses seja aí anunciado e tal. O acordo já foi fechado. A Arábia Saudita aceitou termos gerais do acordo. Agora eles vão decidir as minúcias, os detalhes. Mas, claro, eles estão falando isso também porque eles querem marcar uma coletiva de imprensa. Ano que vem é ano eleitoral, é ano para o presidente americano tentar se reeleger. Então eles vão esperar o melhor momento político para dizer, olha pessoal, firmamos, mas já está fechado, já está firmado. O The Wall Street Journal não é um jornaleco de fundo de quintal. Um respeitado jornal americano está dizendo isso. Vamos para frente. Mais um. Matéria da revista Exame, certo? Mas a manchete fala em acordo parcial, mas é a mesma coisa. Estados Unidos e Arábia Saudita chegam a acordo parcial para país árabe reconhecer Israel. Veja só. A ação ocorre entre troca de concessões para os palestinos, garantia de segurança dos Estados Unidos e ajuda nuclear civil. Leia a manchete comigo. A Arábia Saudita e os Estados Unidos concordaram em um amplo acordo para que o país reconheça Israel em troca de concessões para os palestinos, garantia de segurança dos Estados Unidos e ajuda nuclear civil. Veja bem, não é fundo de quintal, hein? Matéria da revista Exame. Arábia Saudita e Estados Unidos chegam a acordo para país árabe reconhecer Israel. Certo? Mais uma matéria. Laços entre Israel, matéria do Globo, e Arábia Saudita se estreitam com acordo entre Israel e monarquia como pano de fundo. Reino do Golfo, Arábia Saudita, negocia agora ajuda nuclear e garantias de segurança com Washington como moeda de troca para fazer ali a coletiva de imprensa. Tá certo? Quero mostrar para você agora a própria matéria do Wall Street Journal, certo? Jornal americano. Beleza? Presta atenção. Disseram que nada ia acontecer agora. Que nada ia acontecer agora. Porque a Arábia Saudita não ia concordar com nada. The Wall Street Journal. Sauditas concordam com os EUA, os Estados Unidos da América, no caminho para normalizar os laços com o Reino de Israel. As autoridades estão negociando os detalhes do acordo, certo? Aí a matéria restante aqui é pago, mas já foi remetido para portais brasileiros, que eu já li para você anteriormente. Os Estados Unidos e a Arábia Saudita concordaram com os contornos gerais do acordo para a Arábia Saudita reconhecer Israel em troca de concessões aos palestinos. Dá para ler ali um pedacinho, tá certo? Então entenda bem. O acordo foi firmado. Sinto muito por aqueles que não desejavam isso. Sinto muito por aqueles que divulgaram que nada aconteceria. Sinto muito por aqueles que tentaram de alguma maneira descredibilizar a profecia. Sinto muito por aqueles que, infelizmente, né, gostam de tumultuar o processo. Mas está aí cumprida a profecia. Eu quero mostrar para você agora um vídeo americano que vai tratar do assunto. Eu procurei legendas para vocês, então assistam o vídeo e preste atenção na legenda, tá? Eu vou mostrar para você aqui embaixo, ó. Esse vídeo eu vou passar, é um entrevistador americano, uma TV americana, certo? 124 News em inglês, e eu legendei para você e você vai acompanhar a legenda aqui embaixo,
tá certo? Então leia com atenção, né? Alguma pessoa pode ter dificuldade em ler meio rápido, mas você vai ver os repórteres ali falando a respeito do acordo com a Arábia Saudita. Veja aí. Follow that break right now on what could be a historic step towards peace in the Middle East. We brought you this earlier in the show, but now we're getting some new information. The U.S. and Saudi Arabia have agreed on a tentative deal for Saudi Arabia to officially recognize Israel. Newsmax correspondent Daniel Cohen live in Tel Aviv with details. Daniel. Yeah, good morning, Sean. Good morning, Emma. Historic, enormous, huge, right? And all of those words are apropos to describe what we're talking about here. Let me just set the table for you in case you're just catching up, okay? The U.S. and Saudi Arabia have agreed on the broad contours of a deal for Saudi Arabia to recognize Israel in exchange for concession to the Palestinians. Also, Saudi Arabia wants U.S. security guarantees, and I think this is the bigger thing for them, help with their civilian nuclear program. O repórter está falando sobre o acordo, está falando que aceitaram os termos, que aceitaram o acordo. Você tem que entender que o acordo de Abraão de 2020 entre Israel e Emirados Árabes Unidos se deu num telefonema. Depois, eles ajustaram detalhes. Depois, eles fizeram a coletiva de imprensa. E todas as matérias, Valor Econômico, o Globo, The Wall Street Journal, tudo de agora, estão dizendo que eles aceitaram o acordo. A Arábia Saudita aceitou o acordo. Até uma irmã colocou aqui, ela disse, não, me pareceu uma negociação em andamento. Não, não é uma negociação em andamento. Quando você aceitou um acordo, você já aceitou o acordo. Os detalhes, isso eles falam também para o público, para não, senão eles vão ter que fazer a coletiva de imprensa, certo? Então eles vão segurar um pouquinho para o melhor momento político do presidente dos Estados Unidos, mas ficou muito claro em todas as matérias que eles aceitaram o acordo. Vou botar novamente para não restar dúvida, né? Novamente, The Wall Street Journal, negociação em andamento não é aceitação de acordo. Presta atenção, ó. Vou botar aqui na sua tela, presta atenção. The Wall Street Journal, peraí. Ó, sauditas concordam com os Estados Unidos em normalizar os laços. Mais uma aqui da Exame. Chegam a acordo parcial, outra matéria. Acordo americano-saudita abre caminho, ou seja, já houve. O Wall Street Journal divulgou minutos atrás que os Estados Unidos e a Arábia Saudita alcançaram contornos gerais de um acordo. Eles estão dizendo, eles alcançaram, eles concordaram, eles fecharam o martelo. É isso que eles estão dizendo. Valor Econômico. A Arábia Saudita aceita termos. Negociação em andamento não é aceitação. Negociação em andamento é dizer o seguinte, ó, peraí, eu vou analisar. Não garanto nada. Não, aceita termos, tá certo? Aceitado o acordo. Detalhes, quando será a coletiva de imprensa, o que eles vão falar, isso vai ser no melhor momento político para o Benjamin Netanyahu, para o presidente dos Estados Unidos, para o reino da Arábia Saudita, você precisa entender, correto? Então presta atenção. Presta atenção no que eu estou te mostrando aqui. Agora eu vou ler um pouquinho desse vídeo, dessa entrevista, dessa TV americana, tá? Vou ler um pouquinho para você ver o que eles estão falando, caso você tenha alguma dificuldade em ler a legenda que eu coloquei aqui, tá certo? Presta atenção, eu vou despausar e vou pausar para ler para você o que eles estão falando, tá certo? Olha lá. Continuing to follow that breaking news right now on what could be a historic step. Ó, um passo histórico em direção à paz no Oriente Médio. É isso que eles estão falando, tá na legenda. Você está acompanhando aí, certo? Um passo histórico em direção, né, à paz no Oriente Médio, né? Preste atenção. Presta atenção no que eu vou ler para você agora aqui, tá? Vamos lá. Nós lhe trouxemos isso no início do programa. Mas agora estamos recebendo novas informações.
Os Estados Unidos e a Arábia Saudita concordaram Saudi Arabia have agreed on a tentative deal em um acordo provisório para que a Arábia Saudita reconheça oficialmente Israel. for Saudi Arabia to officially recognize Israel. Newsmax correspondent Daniel Cohen, correspondente da Newmax ao vivo, Daniel Cohen live in Tel Aviv em with Tel Aviv com detalhes. Daniel, ela chama o repórter, ele diz sim. details. Daniel. Yeah, good morning, Sean. Good morning. Bom dia, sim, bom dia. Good morning, Emma. Historic. Histórico, enorme, enorme, enorme. Pois é, diz o repórter. Enormous. Huge, right? And all of those words are E todas essas palavras são apropriadas, diz ele, apropos to describe para descrever o que estamos falando aqui. Eu vou baixar aqui um som um pouquinho para poder melhorar aqui para você a minha fala, tá? Ó, os Estados Unidos e a Arábia Saudita concordaram com os contornos gerais de um acordo para que a Arábia Saudita reconheça Israel em troca de concessão aos palestinos. Presta atenção. Além disso, a Arábia Saudita quer garantias de segurança dos Estados Unidos. Acho que isso é o mais importante para eles. Ajuda com o seu programa nuclear civil. Isso é de acordo com autoridades americanas, que foram citadas extraoficialmente, tá vendo? Nos bastidores. Eles não estão querendo divulgar ainda o acordo. Mas eles passaram de detalhes mais amplos, detalhes mais sutis. Ouvi pessoas aqui em Israel, pessoas que eu respeito e admiro, que conhecem a política externa do Oriente Médio, muito mais do que eu, chamam todos os acordos de paz do Oriente Médio. O príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, um homem de 30 e poucos anos, o governante de fato do Reino da Arábia Saudita. Eles têm se reunido em Jeddah nas últimas semanas, na verdade, meses, com Jake Sullivan, assessor de segurança nacional do presidente dos Estados Unidos, tentando dar andamento a essas conversações, essas conversas especificamente. Portanto, agora estamos ouvindo a concessão significativa de Israel seria ajudar a promover a criação de um Estado palestino. É isso que eles estão dizendo. Estou te dizendo como estou ouvindo aqui em Israel. Em troca, os Estados Unidos estariam pressionando a Arábia Saudita a impor limites em seu crescente relacionamento com os vermelhos, assim por diante. Então, veja só. É bem claro, o repórter aqui no começo fala que um acordo foi estabelecido. Os Estados Unidos concordaram, né? Você pode ver ali bem claramente, os Estados Unidos concordaram em um acordo. Os Estados Unidos concordaram, veja aí, com os contornos gerais de um acordo com a Arábia Saudita, certo? Você precisa entender o seguinte, é mais ou menos para você entender. Você encontra o teu vizinho e estabelece com ele o seguinte, olha, eu quero fazer um acordo contigo. Qual é o acordo? Não, eu te dou isso, tu me dá aquilo, eu te dou aquilo outro, tu me dá aquilo outro. Pode ser? O outro pensa, fechado. Eles concordaram em termos gerais no acordo. Os detalhes, quando um vai passar para o outro, ou quando... Vou dar um exemplo, uma negociação de carro, por exemplo, né? Tu me entrega o carro e me faz uma revisão só, antes de me entregar. São detalhes, mas os contornos gerais, carro e preço, já foram feitos. O acordo foi firmado, tá certo? Então, para quem tinha dúvidas, para quem achava que isso não ia acontecer, está aí diante dos teus olhos, né? Embora lá na live do dia 30 eu havia dito exaustivamente que não precisava ter nada agora, não precisava ter notícia nenhuma. Por quê? Porque o Senhor me mostrou que a partir do dia 13 nós entramos na 70ª semana. E reforço e friso bem para você o seguinte, quando o Senhor me mostrou, eu nem sabia que isso poderia acontecer. Eu não estava nem atento a acontecimentos internacionais, eu nem sabia. Eu até me questionei por que dia 13. E agora, notícia no Globo, Valor Econômico, The Wall Street Journal, mundo afora,
que eles aceitaram o grosso, contornos gerais do acordo. Ou seja, Daniel 9:27, ele firmará uma aliança com muitos. Pastor, por que a Arábia Saudita fecha ou muitos? Porque a Arábia Saudita é o gigante do Oriente Médio que vai arrastar consigo, que arrasta consigo praticamente a maior parte do mundo muçulmano. Quero mostrar para você uma matéria aqui. Ó, mais uma matéria. Presta atenção, Jornal do Comércio. Após acordo com os Estados Unidos, a Arábia Saudita está perto de reconhecer Israel. Já reconheceu, já expliquei para você, só não divulgou na imprensa. Por que eles não divulgaram na imprensa? É muito simples, porque eles até falaram, quem sabe pode divulgar daqui a 9 meses, porque eles esperam o melhor momento político para dizer o seguinte: olha, o Trump conseguiu isso, mas esse agora dos Estados Unidos conseguiu o maior. Então ele quer capitalizar isso politicamente para que nas próximas eleições nos Estados Unidos, esse atual, o Joe, né, você sabe, o Biden aí, se reeleja presidente dos Estados Unidos, correto? E da mesma maneira, Benjamin Netanyahu está enfrentando, né, muitas questões em Israel, então eles vão esperar o melhor momento. O acordo, você tem uma convicção. As matérias já te mostraram, não? Bem-aventurado, é como a Bíblia diz, né? Como Jesus disse a Tomé, tem Tomé que precisa ver, mas bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Como Jesus falou. Bem-aventurado quem não viu essas notícias, mas creu quando eu falei. Lá no dia 30. Se você creu e não precisa, se você teve fé e acreditou e você não precisaria dessas notícias, parabéns, você está na presença de Deus e você reconhece o Espírito Santo de Deus. Amém? Mas agora você tem a prova que o acordo foi fechado. Então agora pode demorar uma semana, um mês, 9 meses para ele sentar. Olha, firmamos um acordo. Mas já vazou a informação. O Wall Street Journal já vazou a informação que eles concordaram, fecharam o acordo. Tá certo? Então fica muito claro para todos vocês. Agora a irmã Rosana está perguntando, pastor, nesse acordo está a reconstrução do terceiro templo? Pode estar, mas não é requisito, eu já falei no início da live, para o terceiro templo. A Bíblia diz, ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Mas a Bíblia diz também que o anticristo vai se assentar no templo, então o templo vai ser reconstruído. Mas eles não precisam divulgar nesse momento que o templo será reconstruído. Entenda bem, correto? Mas é lógico que o templo vai ser reconstruído, porque Daniel fala que ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Que sacrifício? Que é feito lá no templo. O templo não existe mais, então o templo vai voltar a existir. Mas, pastor, eles não deveriam ter anunciado agora que o templo vai voltar a existir? Não, porque em menos de 4 meses os judeus reconstroem o templo. Eles fecharam o acordo. Presta atenção, o primeiro acordo de Abraão com Emirados Árabes Unidos, eu mostrei para você, foi com telefonema. Primeiro, certo? Esse segundo, o Jake Sullivan, lá, representante dos Estados Unidos, estava lá em Israel. Então eles já fecharam, já selaram o acordo a portas fechadas. Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional do Joe Biden, certo? Do Joe Biden, só para eu não falar o nome dele certo. Então, ele se reuniu, vou mostrar aqui a matéria para você, presta atenção, ó. A Arábia Saudita e os Estados Unidos estão pensando, estão analisando, não. A Arábia Saudita e os Estados Unidos concordaram em partes de um amplo acordo para que o país árabe, em parte significa nas partes do acordo, nos termos do acordo. Por isso que outra matéria vai dizer, concordaram em termos gerais. É isso que a matéria está dizendo. Um amplo acordo para que o país árabe reconheça Israel em troca de concessões para os palestinos, garantia de segurança dos Estados Unidos e ajuda nuclear civil. Os oficiais têm otimismo que eles divulguem isso nos próximos 9 meses. Você está entendendo? Claro, ano que vem é ano eleitoral. Então, concordaram, grave essa palavra, a Arábia Saudita e os Estados Unidos concordaram nas partes de um amplo acordo para que o país árabe reconheça Israel. Tá certo? Então, entenda bem, a Bíblia
dá para você o requisito e você está vendo o requisito cumprido. Eu já vou te mostrar porque a Arábia Saudita é o acordo com muitos. Ela fecha o acordo com muitos que Daniel 9, 27 fala, tá certo? Já vou mostrar para você. Só um minutinho. Ó, vou mostrar para você uma matéria do Times of Israel agora, tá? Ó, o WSJ, o Wall Street Journal, que eu já falei para você, relata que os Estados Unidos concordaram em termos gerais com a Arábia Saudita. É isso que está em todos os lugares, correto? Então, assim, veja bem o que eu quero que você entenda. Veja bem o que eu quero que você entenda. O acordo foi firmado. Tá bom? O acordo foi firmado. Agora eu quero só falar uma coisa para você. Sempre que algo importante na Terra acontece, Deus sinaliza no céu. Sempre. Eu já falei isso, o meu ministério aqui na internet também, lá desde o primeiro vídeo, ele é marcado por estudos sobre isso. Quando Jesus nasceu, veio a estrela de Belém, que é a conjunção entre Júpiter e Saturno, que guiou lá até o nascimento de Jesus. Quando Jesus foi crucificado, eclipse solar total, trevas sobre a terra da hora sexta à hora nona. Quando a história fugiu agora. Ah, Jesus. Quando a gente olha para o nascimento de Israel, 4 luas de sangue, a tétrade lunar, né? Aconteceu lá em 47 e 48, reconhecimento. Batalha dos 6 dias, Guerra dos 6 dias, 1967. Luas de sangue. Quando você olha para a história bíblica, por exemplo, eu tenho muitos exemplos a citar, né? A Inquisição Espanhola. Quando você olha para nascimento, crucificação, o episódio de Josué, o sol se detendo em Gibeon, você vai ver sempre Deus sinalizando nos astros os acontecimentos que ocorrem na Terra. Os astros são o quadro de aviso de Deus, o quadro de avisos de Deus, né? Esse eu tenho vários estudos e vários exemplos bíblicos para citar para você. Agora eu pergunto para você o seguinte, será que nesse mês de agosto de 2023 algo aconteceu no céu de diferente? É exatamente isso que eu quero te mostrar, tá certo? Bom, quero te mostrar o seguinte, nós tivemos recentemente, presta atenção, isso aqui, ó. Primeira superlua de agosto acontece. No primeiro dia do mês de agosto, que foi dia 1º de agosto de 2023, uma terça-feira, nós tivemos uma superlua. Só que nós não tivemos só uma superlua, nós tivemos uma superlua no primeiro dia de agosto e uma superlua no último dia de agosto. Ó. Agosto será especial para quem gosta de observar o céu. O mês começa e termina com superluas. A primeira já acontece no dia 1º e a última aconteceu no último dia de agosto. Vou mostrar para você outra matéria aqui. Presta atenção. Prepare-se para uma rara superlua dupla. Presta atenção. Rara superlua dupla. Tá certo? Veja só. Nós tivemos então uma superlua no dia 1º de agosto. Tá aqui a matéria, ó. A primeira nascerá no primeiro dia do mês e aparecerá aproximadamente 7,1% maior e quase 15,6% mais luminosa do que a lua cheia média. E a segunda? A segunda ocorrerá no fim do mês, em 31 de agosto. Será 0,1% maior e mais brilhante do que sua antecessora. Então, esse mês nós temos 2 superluas no mesmo mês, ou seja, Deus sinalizou da seguinte maneira, Deus botou no começo do mês uma superlua e no final do mês uma superlua, para dizer o seguinte para a humanidade, esse mês é especial, esse mês tem uma rara superlua dupla, esse mês algo importante está acontecendo na Terra. E sempre que você olha
para a lua, você sabe que biblicamente a lua é um sinal para Israel, é um presságio para Israel. E o sol é um presságio para os gentios. Eu posso citar milhares de exemplos bíblicos para vocês, mas eu não quero me aprofundar nisso agora. Sempre que Deus quer sinalizar eventos importantes no céu, ou melhor, na terra, Deus move os astros para sinalizar aquele evento, tá certo? Foi assim desde o início da história e será até o fim da história. Só que tem mais um detalhe, além de uma lua, uma superlua no começo, uma superlua no final, Deus ainda fez, no mês de agosto, uma chuva de meteoros. Exatamente. Antes disso, eu quero mostrar para você o seguinte. A lua é chamada de lua de Avatar até, porque são duas superluas, né? Ou lua de Esturjão e lua azul. Por quê? Porque são duas superluas que ocorrem no intervalo de 30 dias, certo? Então, é isso que as matérias estão dizendo agora, em agosto de 2023, tá certo? Agora veja só essa matéria. Prepare-se para a maior e mais espetacular chuva de meteoros do ano. Confira algumas dicas indispensáveis para observar o espetáculo que ocorrerá no céu quando? Durante a madrugada dos dias 12 e 13 de agosto. Deus está fazendo uma chuva de meteoros na virada do dia 12 para o dia 13 para sinalizar. Então Deus fez o seguinte, presta atenção. Deus botou uma superlua no começo de agosto. Deus botou uma superlua no final, dizendo para a humanidade, esse mês é especial. Esse mês eu marquei essa data. E não bastasse isso, na virada do dia 12 para o dia 13, hoje, uma chuva de meteoros. Uma chuva de meteoros. Duvida? Tá aí matéria da Forbes, né? Aqui não tem fake news. Prepare-se para a maior e mais espetacular chuva de meteoros do ano. A noite de pico de chuva anual de meteoros Perseidas está quase chegando. A edição de 2023, tal. Então veja só, quero mostrar para você, confira fotos pelo mundo da chuva de meteoros Perseidas. Cientistas estudam um fenômeno para proteger naves no espaço. Cientistas estudam as chuvas de meteoros para poder estimar a quantidade e período de penetração dos detritos. Olha só, fotos da chuva de meteoros que acabou de ocorrer na madrugada, na virada do dia 12 para o dia 13 de agosto. Você está vendo aí agora, olha só. Fotos da chuva de meteoros pelo mundo. Veja aí. Essa foto é na Califórnia. Essa aqui na Turquia. Essa daqui é em Israel. Essa daqui nos países dos vermelhos. Essa em São José, Califórnia, Observatório de São José, e assim por diante. Você está entendendo o que Deus fez? Deus está dizendo para o mundo, ei, agosto é especial. Agosto, duas superluas, é para Israel, grande tribulação, destina-se especialmente ao povo judeu. Grande tribulação, Israel, começo, primeiro dia, 31 de agosto, segunda superlua. O mês é especial, mas não só. Deus disse, olha, na virada do dia 12 para o dia 13, chuva de meteoros para vocês. É isso que o Senhor está mostrando. Mas e o mundo, pastor? E os gentios? Os gentios estão aqui, ó. Eclipse total do Sol. Cientistas confirmam o fenômeno que ainda vai acontecer este ano. Cientistas anunciaram a confirmação do próximo eclipse total do Sol, um fenômeno raro e impressionante que encanta a humanidade. E tal. 14 de outubro de 2023, os brasileiros, principalmente da região Norte e Nordeste,
poderão contemplar o emocionante espetáculo de um eclipse solar. Então Deus está dizendo o seguinte: agosto, Israel, outubro, as nações. Deus está dizendo para você o seguinte: eu estou avisando que algo aconteceu. Amém? Algo aconteceu, mas você não percebeu. Mas pastor, nenhum pastor fala sobre isso. Eles até falaram que não. 1 ou 2 ou 3 falaram que não. Lembra da revelação? Quando eu subia num lugar alto, entrava em um lugar muito alto, me ajoelhava e dizia: Espírito Santo, enche este lugar. 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 E começaram a entrar naquele local homens e mulheres, homens engravatados com Bíblias na mão, mulheres com Bíblias na mão, e começaram então a se prostrar naquele lugar e começaram a ficar ali até a hora que todo aquele local se encheu. E depois que todo aquele local se encheu, eu me levantei e eu disse: agora sim, agora vocês podem voltar, agora vocês podem ir para suas ruas, para os seus bairros, para as suas cidades, pregar, fazer o que vocês receberam aqui. Quem lembra disso? Pode escrever. Meus irmãos, então nós podemos observar, irmãos, que realmente o pastor Marcelo de Carvalho, ele tem ali as suas explicações, irmãos, mas a verdade é o seguinte: nós devemos estar preparados, irmãos, porque nós sabemos que esses últimos dias estão tão difíceis, e nós podemos observar, irmãos, que a Bíblia ela tem se cumprido dia após dia, e que esse vídeo, irmãos, venha a nos alertar e que nós venhamos a permanecer firmes na presença do Senhor. Porque, irmãos, pensa comigo, se a grande tribulação começou, e nós podemos observar, irmãos, que o arrebatamento está muito próximo. Irmãos, quando o anticristo ele for revelado ao mundo, quem sabe a igreja já não estará mais aqui. Nós estaremos na glória com o Senhor Jesus. Que nós venhamos, irmãos, a colocar a nossa barba de molho, mas permanecer sempre firmes com o Senhor Jesus. E você que porventura está vendo esse vídeo, meu amigo, eu te falo para você que, sem sombra de dúvida, essa é a sua oportunidade. Aceite agora aí ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Tenha uma vida com Deus. Abandone os seus pecados. Tenha uma vida em retidão na palavra de Deus, porque eu tenho certeza que Jesus Cristo, ele vai voltar e ele não vai tardar. E se ele voltar, encontrar o homem de qualquer maneira, infelizmente esse homem vai ficar na grande tribulação e vai perder a grande bênção que é ser arrebatado com a igreja, junto com aqueles que já morreram em Cristo. Irmãos, fique com essa palavra, se atente a esse vídeo, fica firme com o Senhor Jesus, amém? Deus abençoe e que essa palavra possa ter te tocado de uma maneira toda especial. Deus abençoe em nome de Jesus.